Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo. O deputado é vice-líder do partido na Câmara e presidente da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional, além de fazer parte da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, deputado. O primeiro assunto que a gente gostaria de debater hoje é o 5G. Temos aí uma expectativa de, em um ano, já estarmos com a tecnologia implementada, principalmente nos centros, grandes centros do país. É uma tecnologia que deve revolucionar, inclusive, a agricultura também, com o uso do 5G, dos equipamentos interligados, conectados com essa internet ultra rápida. Mas estamos em meio a uma disputa que Estados Unidos e China duelam por esse protagonismo mundial. E o Brasil está no meio do caminho. Como o senhor está vendo essa disputa? Olha, eu acho que toda disputa é salutar, não é isso? Eu sou brasileiro, né? Sempre aplaudi a aproximação do governo lá atrás, quando eu achava que a aproximação era dos Estados Unidos, mas na verdade era uma aproximação só com o Trump, né? Nós ficamos com um governo de esquerda muito longe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma grande potência, a maior potência do mundo. É importante ter uma boa relação com um país desse. Por outro lado, né, concorre com nós em algumas áreas, seja no agronegócio, etc, etc, etc. E a China, que apesar de ser um país, né, na questão hierárquica comunista, né, mas é capitalista, é a maior parceira comercial do país, seja no agronegócio, investimentos estruturantes, etc, etc. Essa disputa, né, uma disputa quando você tem dois gigantes, quem ganha é quem está querendo comprar, ou está querendo adquirir determinada tecnologia. O que falta é pragmatismo do governo, né? E esse governo, só estou falando desse governo, isso vem desde a época do PT, que todo mundo preferia só ficar do lado comunista. Agora entra os terra plana e entra numa ideologia totalmente fora de pragmatismo, de racionalidade, olhando o interesse do país. Volta a falar. Se estiver me ouvindo, é só olhar o que é mais interessante para o país. Agora, o que nós podemos entrar é em briga de gigantes, né? Porque o que eu sei é o seguinte: parece que os Estados Unidos ainda não têm essa tecnologia, então está querendo prorrogar isso até chegar. Mas existe países da Europa que tem, a Coreia, a própria China. Agora, nós temos que entender que o atraso da tecnologia 5G interfere diretamente no PIB do país, o que interfere na economia. Então, essas ideologias que foi lá feita, lá com o PT, de ajudar a Venezuela no BNDES, Cuba, usar dinheiro nosso para não devolver, que foi uma catástrofe, uma idiotice, entendeu? Se repete agora, né, que era a extrema esquerda, se repete agora com a extrema direita, com os terra plana, que de certa forma não. Eles vê tudo, mesmo interesse do país, confundindo muitas vezes ficção com realidade, e quem está pagando a conta? O povo brasileiro. Agora, deputado, nessa briga, essa disputa entre os Estados Unidos e a China, a gente percebe que os Estados Unidos vem tentando tomar uma dianteira no sentido de influenciar o Brasil de uma maneira bastante forte. Semana passada, por exemplo, o diretor da CIA esteve aqui numa agenda meio que não muito bem divulgada, fora até da agenda do presidente Bolsonaro, e há deputados questionando se dentro desse pacote de conversas não estaria também essa questão do 5G. Como é que o senhor viu esse encontro e até que ponto existe essa ingerência norte-americana? Olha, tudo que de certa forma não é público e notório, vamos dizer assim, soa mal, não é isso? Nós temos que saber o seguinte: eu não tenho nada contra o americano, nada contra o chinês, mas de certa forma nós somos um país soberano. Quem manda aqui é o povo brasileiro, através do seu líder e Congresso Nacional. Nós não podemos aceitar ingerência, seja de um ou de outro, né? Mas o que eu percebo no decorrer desses últimos 20 anos aí, com o governo de esquerda e agora entrando esse governo extremista, o qual eu apoiei e me sinto arrependido por não ter o pragmatismo necessário, pensando no interesse do país, é o seguinte: eles vê tudo. Isso é igual torcer para um time. Não. O dono do Estado tem que ver a bilheteria. O que realmente vai estar arrecadando. O que vai ser melhor para o país. Ele não tem que ter coração nisso. Essa ideologia atrapalhou muito o desenvolvimento do país no governo de esquerda. Perdemos uma plataforma lá na Bolívia, da Petrobras, dinheiro para fazer porto em Cuba, nós com um monte de porto para fazer aqui, tudo questão de ideologia, que é companheiro. Agora entra os terra plana, né, nesse sentido. Na verdade, a democracia do país corre risco hoje nesse sentido, né? A gente vê a questão dos fake news, todo jornalista não presta, todo órgão de imprensa não presta, causando desinformação. Não é isso não. Tentando pegar uma estratégia do Trump que não deu certo na maior democracia do mundo. E estamos tentando copiar.
né? Então, quando eu vejo essas questões pontuais, eu volto a dizer, nós temos técnicos importantes do país que têm como ver o que é melhor para o país. A decisão do líder da nação, ou seja, do Congresso Nacional, só tem que ser em cima de dados técnicos. O que vai ser melhor para o nosso país? O que vai dar mais lucro? O resto é a conversa para doido dançar. Agora, deputado, o Clébio lembrou bem dessa visita, né, de um representante máximo da CIA ao presidente da República, nesse momento em que os americanos contestam a Huawei, que é essa principal empresa chinesa que tem a liderança mundial hoje na tecnologia 5G, o que os americanos gostariam? Que o Brasil impedisse a participação da Huawei no edital, no leilão do 5G no país. E por quê? O argumento seria técnico, que eles não teriam uma solução de segurança, poderiam usar essa rede para uma espionagem. O senhor acredita que essa acusação dos Estados Unidos em relação à China faz sentido? E será que os Estados Unidos também não querem espionar? Será que também não tem essa contestação? Agora, o pior é o seguinte, uma contestação que só os americanos falam. O restante do país, outros países que têm essa tecnologia, não falam. E eles não apresentam uma solução de 5G para o país. Ou, mais uma vez, o Brasil vai ser puxadinho. O Brasil não pode ser puxadinho, nem da China, nem de americano, nem de europeu. Nós somos um país sério, um país que é grande, um país que tem que ser respeitado do mundo. A nossa soberania não pode ser abalada, seja de americano ou chinês. Já dizia na proclamação, independência ou morte. O que nós não podemos deixar é levar para conversa fiada. Não é isso ou não? Agora, por outro lado também, eu queria dizer o seguinte, aproveitar aqui a oportunidade. Não o caso do 5G, que nós temos técnico para olhar o que é melhor, se isso, aquilo, para ter segurança, fazer até um consórcio com outros países se precisar. Agora, o que eu não posso é ficar criando fato político, né, sem necessidade. Eu queria ver se os americanos apresentam a tecnologia 5G. Não tem. Então, tipo assim, ó, espera aí que você está fazendo um favor para esperar eu chegar lá. Enquanto isso, nós ficamos para trás, né? Da mesma maneira, a questão da vacina. Primeiro nós, vamos vacinar todo mundo. Aonde os americanos estão ajudando nós? Então, nós temos que perder um pouco o amor. Eu sei que por uma questão até de tradição, nós vemos os americanos como heróis, são uns grandes povos, volto a dizer, importante. Acho que o presidente Biden foi muito importante a eleição dele para levar um certo equilíbrio e tirar aquele louco do Trump, né? Mas quando o negócio é negócio, amizade à parte. Então, eu queria dar um conselho aqui, tanto para o PT quanto para o Bolsonaro. Ideologia é ideologia, cada um com a sua, mas não comprometa o interesse do povo brasileiro com essas loucuras de vocês. Deputado, a gente sabe que o senhor é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. E dos BRICS. Nesse contexto da China, a gente sabe quantas críticas foram feitas contra o país por parte de integrantes do governo, familiares do próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso deu uma embolada no meio de campo, inclusive em relação à compra de insumos, produção de vacina. Como é que está agora a relação Brasil-China? Um pouco mais tranquila depois dessa turbulência? Eu queria aqui parabenizar o ministro França. Tá? Eu percebi que ele está mudando o tom, né? Tentando, de certa forma, se redimir nesse sentido. Não é se redimir aqui, ninguém está pedindo para ficar de olho para a China, não. A China também tem determinado negócio que não é importante para o país, tem que brecar, que se deixar eles vão avançar muito também, eu sou brasileiro. Não é isso ou não? Agora, nós precisamos ter o pragmatismo. Agora, com certeza abalou muito. E o pior, se continuar desse jeito, né? Lógico, a China depende da gente. Eu só queria dar um recado aqui, toda vez eu penso os terra plana falando isso. Lá na China, se o presidente da República ligar e falar assim, breca o IFA, vai brecar. Aqui, se o Bolsonaro ligar para o Brairo Maggi, para a Bung, para grandes empresas de soja, ó, para de vender para a China, ô presidente, cuida dos teus filhos aí que tá dando trabalho, nós temos um emprego para cuidar. Então, quer dizer, não vai conseguir. Então, é um discurso vazio, você vai com um discurso incompetente, de pessoas que não têm estratégia a médio e longo prazo, pensando na balança comercial. E o que eu vejo? Eu cheguei a falar um dia, eu acho que isso aí é problema de insanidade. Por quê? Porque não tem lógica. Isso é mais ou menos o seguinte, você tem aqui uma televisão séria, tal, o teu maior patrocinador, você não gosta, Yuri. Vamos pensar, você não gosta. Você não precisa falar bem dele, mas não fala mal. Porque talvez quem está mantendo o teu programa vivo é ele. Então eu te pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? Só que em vez deles ir para um debate franco, eu já desafio o presidente, os ministros, o filho, tudo, para um debate a nível nacional, nesse sentido. Né? Para realmente ver qual que é o interesse disso. Ou tem alguma coisa. E todo mundo é lobista, é espião e tal. Ou seja, uma política externa hoje que seria do perde-perde para o Brasil. Perde sempre. Perde. O pior é que essa política está errando. O Bolsonaro errou o PT, errou a Lula, errou o Dilma. Entendeu? Tô falando, não. Então, o que eu vejo? Buscar um equilíbrio, não é isso, não? Um está querendo jogar o Brasil no Rio, jogando dinheiro do BNDES fora em determinados locais. O outro querendo trombar num trem de ferro, onde você precisa do agronegócio,
e precisa de insumo de vacina. Eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? Isso é inteligência ou burrice? A pergunta fica pelo espectador. Muito bem, deputado. Olha, eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00:30 e, claro, por meio de todas as nossas redes sociais. Yuri. O senhor tem criticado o terraplanismo, né? O senhor tem falado disso desde o início da entrevista, nessas relações internacionais, mas é algo que o senhor verifica também em relação à pandemia, como, por exemplo, o presidente da República ultimamente fazendo uma campanha para se acabar com o uso da máscara em quem já foi vacinado. Olha, eu volto a dizer, a gente tem que buscar o bom senso, né? Eu sou um cara que eu gosto do Bolsonaro. Me identifico muito com o jeitão dele, como foi candidato. Até quando ele tomou aquela facada, eu fiquei assim, mal na minha campanha. Mas a gente percebe que o homem não pode se aprender o poder. É isso não. A gente percebe que o presidente da República é ele, não é a família, não é um clã. Aqui não é monarquia. Não é isso não. Se o filho errou, tem que pagar. Não é, o filho não gosta de fulano, tentar colocar um negócio para ferrar ciclano. Entendeu? Você está virando um quintal da zona sul do Rio de Janeiro. Não, aqui é o Brasil, República Federativa do Brasil. Uma democracia consolidada, onde, por exemplo, eu sou um cara mais de centro-direita e tal, eu vejo eles falar negócio de arma, golpe militar, você esquece. Um cara com a minha personalidade e quantos outros aí, nós vamos guerrear, precisa pegar arma, brigar com o militar, não, vamos guerrear pela democracia, né? Eu sou um cara fruto da democracia. Não é o melhor sistema do mundo, mas eu acho que é o melhor, que nós podemos estar aqui debatendo, criticando, fazendo crítica construtiva. Mas eu vejo que o Bolsonaro, em determinado momento, ele se perdeu, né? Um núcleo ideológico muito forte, né? Preocupada mais com curtida do Facebook do que o aplauso da sua consciência como um líder de Estado e estadista. A pandemia ela deveria ter se combatido de uma maneira só. O presidente deveria ter chamado todos os governadores, prefeitos das grandes capitais e dizer, olha, existe uma guerra lá fora. Essa guerra é todo mundo junto. Vamos montar um comitê, as decisões de lockdown, como é que nós vamos buscar a vacina, vai ser feito por todos nós. Vamos deixar a briga lá para frente. Mas a gente percebe uma certa insegurança. Por exemplo, eu não sou aliado do Dória. O Dória foi buscar a vacina. Eles tentou falar que aquela vacina virava lagartixa. Olha a irresponsabilidade. Isso é estadista ou querer disputar poder? E não preocupando com as mortes. Mandar o povo para a rua porque a maioria dos governadores já. E queria dizer o quê? Eu não concordo com toda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não, a população está errada quando fala mal do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse dado autonomia para os governadores e o prefeito tomar suas decisões, nós estaríamos com mais de 1 milhão de mortos. Com mais de 1 milhão de mortos. E o Bolsonaro? Não tem humildade de falar que errou. Deveria ter falado, olha, eu pensei que era uma coisa, é outra, né? Até vejo as pessoas falar da vitamina D, ele também tinha razão, mas você vê que faltou um diálogo, um equilíbrio. Faltou também os caras, peraí, vamos olhar esse negócio do Bolsonaro aí da vitamina D, o que é certo é certo. O Bolsonaro estava certo nisso aí, na minha opinião. Tanto é que saiu isso agora. Agora, em vez de ficar batendo boca com jornalista e ficar jogando nós contra eles contra nós, nós deveríamos buscar os cientistas, estudo, ter investido em pesquisa para achar esse equilíbrio. Porque o vírus não escolhe PT, PSL, PP, PTB escolhe ser humano. A partir do momento que o líder da nação se acovarda e terceiria o combate à pandemia, ele não é mais líder. O vírus foi uma guerra. O único país onde o presidente se acovardou a liderar a pandemia foi o Brasil. E faz isso com tristeza. E lógico, o governador se aproveita da falta de estratégia do Bolsonaro e até intelectualmente falando, olhar a ciência, né, e joga uma areinha, não é isso, não? Aí vem e joga todo mundo contra o governador. A verdade, quando a pandemia chegou, não era dinheiro o Bolsonaro precisava ter o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Saúde, ter corrido atrás desses países de tecnologia, ter buscado o respirador no momento certo, as máscaras no momento certo, sair em busca da vacina no momento certo, porque pode até ser que um governador, outro pode ter usado dinheiro mal, mas não podemos generalizar, não são todos os governadores que são corruptos, e tem lugar que montou hospital de campanha que não sabia se aonde ia vir ou não ia, era uma coisa nova para todo mundo. A gente tem que ver a boa-fé também dos governadores. Que é achar culpado para tampar o rabo. Tá errado.
A gente tem que ser homem e, de certa forma, assumir os erros. Eu, no meu mandato, eu já voltei atrás. Eu estava errado mesmo, não era esse aqui, não. Mas continuo insistindo numa linha que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Não é isso, não? Dividindo famílias, criando ódio na política. Eu tenho muito medo da democracia do país. Nós tivemos um governo Dilma péssimo, uma mulher despreparada. Vem o Bolsonaro como uma esperança, mostra um despreparo total. O Brasil precisa construir uma linha moderada, pragmática, e mudar o sistema para parlamentarista. Nós não podemos mais eleger sensacionalista, que não tem competência para liderar uma nação numa pandemia. Imagina numa guerra ou em outras pandemias que virão. Deputado, a gente fala agora de algumas reformas importantes para o andamento da economia do país. Uma delas é administrativa. E o senhor apresentou recentemente uma emenda que trata sobre o teto do salário dos servidores. O que é essa emenda? Explica um pouquinho para a gente. Olha, essa emenda, na verdade, ela não causa impacto na União. Tá? Ela causará impacto nos estados e nos municípios. Nós sabemos muito bem que o teto do Supremo Tribunal, 30 e poucos mil reais, não é isso? Que valor líquido dá 23, 24 mil reais, mais ou menos. O que acontece? Um procurador de Estado, um delegado de polícia, um fiscal de renda estadual, quer dizer, ele fica 30, 40 anos trabalhando, ele pode chegar nesse teto. Concorda? Estou falando por quê? Muitas vezes é equiparado só com o salário do governador, do prefeito, e muitas vezes por política e pressão, o cara não sobe o salário, ganha 12, 15 mil. Agora, você não pode colocar um fiscal de renda no Estado ganhando 8 mil. Quer dizer, você vai tirar o princípio da eficiência. E nós percebemos que o ministro Paulo Guedes, né, que demora demais para tomar as atitudes, agora está falando de cortar os incentivos fiscais, a pouca vergonha do escândalo que tem do xarope de Coca-Cola, lá junto com a Ambev, de 20 milhões, outras questões pontuais que tem, o Fundo Soberano, tem um projeto de lei mesmo que está com parecer hoje favorável para dar, porque os caras ricos hoje não sacam dinheiro. Eu vou comprar teu jato, ó, pega um pedaço do meu fundo, 70 milhões. Rico não saca dinheiro. Chegou a hora de rico pagar imposto nesse país. Entendeu? Mandou a reforma tributária uma vez, lá onde baixava juro de banco. Ô, Paulo Guedes, soltou uma matéria positiva, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, falando dos lucros dos bancos. Se teve tanto lucro, é que a coisa não mandou. Né? Aumentar a taxa Selic, abaixar juro, né? Momento pós-pandemia. Né? Agora querer taxar 20% a empresa e mais 20% se o cara jogar na pessoa física, desculpa, chegou a falar de questão do CPMF, cortou o orçamento da Receita 1 bilhão. Me desculpa, a economia não tem nada a ver com planejamento. E na minha opinião, Paulo Guedes, existe uma parte na questão, eu falei, princípio da eficiência. Nós temos que substituir esses jovens que trazem receita, que são os fiscais, auditores fiscais e tal. Se a gente, de certa forma, não adquirir mais esses jovens que têm boa formação, seja para concurso público e tal, o Brasil lá na frente tem tudo para entrar em maior corrupção, ganhando mal, nesse sentido. Por outro lado, nós temos que criar mecanismo de dar incentivo ao bom funcionário e punir aquele bom funcionário que presta concurso e senta e não quer trabalhar. Nós temos que montar mecanismo no Estado. Não simplesmente jogar que todo funcionário é vagabundo. Todo jornalista é vagabundo, todo político é vagabundo. Tem vagabundo, gente boa, tem ministro da Economia bom e vagabundo. Agora, deputado, lá na Câmara já se tem hoje, né, 180 assinaturas dos parlamentares para mudar um dos trechos da reforma administrativa que o Executivo pretendia retirar exatamente a estabilidade do emprego do funcionário público. Então, esse servidor teria manutenção dessa estabilidade, segundo o que desejam esses parlamentares. O senhor é a favor desse ponto do servidor ter essa estabilidade até para poder denunciar o que acontece de errado, como a gente está vendo na CPI? Com certeza, né? Tem que criar mecanismos equilibrados, né? Nem tanto para acomodar, né? E nem tanto também para deixar de punir. Tem que ter avaliação. E tem que ter uma avaliação nesse sentido, né? Mas dentro de critério técnico regulamentado, para uma regulamentação equilibrada e justa, garantindo sempre o direito à defesa, não é isso não? De ampla defesa. Perfeitamente. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a reforma tributária. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo. Deputado, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária, porque o presidente da Câmara disse recentemente que não vai votá-la enquanto não estiver madura. Como o senhor vê essa declaração? Eu vejo a declaração do Arthur Lira uma declaração para não assustar o mercado, para não ofender o governo, para também, de certa forma, deixar os parlamentares, né? Tal. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que hoje o parlamento vem salvando o governo.
como eu disse aqui do Supremo ter dado algumas decisões para deixar os governadores, aqui é o seguinte, o que o Paulo Guedes apresentou de efetivo? Hoje, na verdade, nós vivemos o seguinte, é o presidente criando fato para desviar a atenção, não é isso não? O Paulo Guedes, liberei o 13º dos aposentados. Pô, legal. Não apresentou uma reforma efetiva, não assume a responsabilidade. E empurra de qualquer jeito para o Congresso. E o Congresso, nesse momento de responsabilidade, aqui eu queria parabenizar o presidente Arthur Lira e o Pacheco. Gente, não adianta brigar com os caras, é louco. Então vamos ajeitar nós aqui para isso aqui não pegar fogo, né? Para não ter guerra civil. E para não pegar fogo, o que precisa mudar fundamentalmente na reforma tributária? A gente vê, por exemplo, já as federações, representantes de indústrias, representantes das associações comerciais, já se posicionando contra. Eles têm razão ou é medo de perder privilégio? Olha, chegou a hora de ter equilíbrio, não é isso? Primeira coisa é o seguinte, nós temos que começar uma reforma tributária com, primeiro, quem ganha mais paga mais. Não é isso, não? A tributação de lucros e dividendos vai trazer isso. Do fundo, por exemplo, ninguém fala nesse assunto. Aí quer voltar a sangrar a classe média e o pobre novamente. Se for para fazer uma reforma tributária para inglês ver, ou só para prejudicar mais a classe média, o trabalhador, é melhor não fazer. Se for para tentar ter arrecadação, para ter mais na saúde, para colocar IOF, para atrapalhar mais o povo brasileiro, não. Tem que ter a coragem de cortar os incentivos fiscais de grandes empresas, de tributar os grandes bilionários desse país, de certa forma, buscar o princípio da eficiência, talvez abaixando o imposto, mas trancando de uma maneira mais legal, sem sangrar muito, de pagar muito, talvez nós apagaria mais, aumentando a pena. Talvez se um grande empresário, se o imposto é 8%, eu vou recolher direitinho. Agora, vou pagar 20 mais 20, peraí, não vai sobrar nada para mim. Entendeu? O Brasil só quer arrancar, sabe? Acha o buraco, vai em cima da população para arrancar mais dinheiro. Não. Nós temos que ir para cima de uma pequena maioria que tem condições, por exemplo. Esse fundo soberano que eu estou falando. Esses fundos que tem. Eu troco o fundo e tal. Isso aí pode dar bilhões de arrecadação. Cortar a questão de crédito de IPI. É 20 bilhões a mais. Agora, uma pessoa jurídica atingir 30, 40 milhões de brasileiros, desculpa, Paulo Guedes, precisa ter coragem para estar aí. E mais uma vez, e o Congresso? Como tem uns nichos, vai virar aquela bagunça e pode não entrar num consenso, o que é uma pena. Porque eu deveria ser primeiro nesse país ter feito a reforma tributária, que era a reforma das reformas. Agora, o senhor faz parte da Comissão de Agricultura, que aprovou um parecer, inclusive, do senhor mesmo, sobre o fim do Fundo Rural. Qual a importância disso? Olha, a importância é o seguinte. Existia uma liminar que suspendeu a cobrança do Fundo Rural. 5 anos perdurando. E até então, vinha. E houve uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, o qual ele se omitiu, até agora ficou quieto, de acertar isso. Não é isso? E vários pequenos, médios, até grandes agricultores, né? Porque isso foi acumulando, não é isso? Não tem que pagar um. E aí entrou a pandemia. O que nós fizemos? Vamos assustar o que ficou para cá daqui para frente, porque é um momento também de dar um incentivo para esse pessoal. Porque agora muitos não têm condição de pagar, pode ser as propriedades pioradas. Nós sabemos que para conseguir um empréstimo do banco, se não tiver uma CND, tiver alguma penhora, não consegue. Né? É um momento de exceção. E para o agricultor é importante. E até o placar no Supremo foi 6-5, foi super apertado. Não é isso, não? E tudo que vem, de certa forma, de encontro do agronegócio, eu falo que o agronegócio hoje, ele tem que ser muito incentivado. Por quê? Mas ele não recolhe muito imposto. Mas mantém a balança comercial ativa e gera centenas de milhares de empregos e mata a fome e no país não falta comida. Deputado, mas a eliminação, a extinção desse fundo não vai deixar desprotegido? Não, é isso que eu quero que o senhor explique. Não fica desprotegido aquele trabalhador rural que precisa, o mais pobre, o mais carente? Não é extinção, nós precisamos também ter mais transparência nessa questão. Esses 5 anos que ficou suspenso, demorar 5 anos para decidir um negócio desse, se fosse 3 meses, 6 meses, 5 anos, você imagina o tanto que se acumulou de dívida para esses agricultores. Certo que eu estou falando? Nós sabemos que não tem mais condições, a maioria não tem. Ele ficar extinto agora, e da agora para frente, nós fazer uma legislação correta, dividir direitinho, entendeu? Então, não tem que tirar, até porque tem garantia aposentadoria e tal. Mas, de certa forma, criar um impacto social para manter um fundo que não tem transparência. Deixa bem claro, não tem transparência. Entre a falta de transparência
e a balela que estão falando, eu fico com os agricultores que estão na ponta, estão precisando plantar para comer. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelo esclarecimento. O JR Entrevista vai a um rápido intervalo e na volta a gente trata sobre o BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e também o que acontece no pós-pandemia com esse grupo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo. Deputado, o senhor também é presidente da Frente Parlamentar dos BRICS, o grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Hoje, esse grupo está mais fortalecido ou o Brasil, em relação aos outros países do grupo, está menos fortalecido do que já esteve no passado? Olha, o Brasil nunca levou a sério o BRICS, né? A gente percebe até por essa aproximação do Trump que teve lá, nunca levou a sério, nunca quis uma aproximação nesse sentido, né? Tanto é que deixamos de recolher a última parcela do banco, demorou demais para estar idealizando isso, perdeu uma grande oportunidade, porque dentro dessa questão dos BRICS, o interesse que esses países têm, né, eu queria aqui lembrar o governo, por que não criou a vacina dos BRICS? Por que não criou um centro de pesquisa dos BRICS, mostrando que o Brasil e a África do Sul é dois continentes estratégicos, precisava de uma parceria da Rússia e da China em questão de tecnologia. Falta criatividade, falta coragem e falta inteligência, de certa forma, de saber que a Índia é uma das maiores indústrias farmacêuticas que tem. A Rússia é muito avançada em ciência e tecnologia, a China também. Aproveitasse melhor essas plataformas para fazer negócio, para levar exportações e, acima de tudo, para trazer uma tecnologia. E volto a dizer aqui, deputado Fausto Pinato, não vai ter mais guerra de míssil. O futuro vai ser o quê? Vírus, doença, pandemia. Nós temos que investir em tecnologia, ter orçamento para cientista, incentivar os nossos jovens a estudar em outros países para voltar, para trazer tecnologia para que possamos melhorar e quando tiver uma pandemia, nós tivermos o melhor número de baixa possível. Deputado, para a gente encerrar dentro dessa parceria entre os países do BRICS, a possibilidade de um crescimento econômico um pouco mais ágil pós-pandemia já é vislumbrada? Já existe uma parceria discutida nesse aspecto? Em relação ao quê? A um crescimento econômico pós-pandemia entre esses grupos. Dos BRICS? Isso. Eu não acredito, né? Hoje, o único país no mundo, né, que de certa forma está tendo CPI, buscando vacina, crise política, econômica, institucional e democracia, é o Brasil. Hoje o Brasil é sinônimo de notícia negativa no mundo inteiro, não é isso não? Pelas interferências e a questão ideológica. Ora, quando era o PT e agora ora, quando essa extrema-direita. De certa forma, o Brasil hoje é um país que, na minha opinião, vai avançar, vai superar essa pandemia graças à população, graças aos empresários, graças ao agronegócio. Se dependesse da política de governo, da estratégia de governo, nós estávamos ferrados, né? Eu não vejo o Brasil visto com bons olhos em relação internacional. Não sou eu que digo, é os próprios jornais. Agora, o senhor fez críticas, né, durante a entrevista à gestão do PT e também à gestão Bolsonaro. Em um segundo turno, hoje as pesquisas mostram que estariam exatamente os dois, Lula e Bolsonaro. Em quem o senhor votaria? Eu vou apoiar uma terceira via. Povo brasileiro, a volta da ideologia, onde mexe com a família e com as crianças, é um retrocesso de 20 anos para o nosso país. E a loucura e destemperamento do clã Bolsonaro, em relação de tentar um golpe militar, coloca em choque a democracia. Que Deus ilumine e prepare uma terceira via para que dê uma opção equilibrada e traga um governo equilibrado que governe para todos. Não nós contra eles, chega de ódio. Um presidente, quando ganhar, ele é presidente de 200 milhões de brasileiros e não de 60 ou 50. Precisamos do líder que não governa com ideologia, mas sim com pragmatismo, olhando o interesse do país. Tá certo, deputado Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo, muito obrigado por sua participação. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e sempre por meio de nossas redes sociais. Muito obrigado, deputado, uma vez mais pela presença aqui com a gente no estúdio. E obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.